Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui na Satellasoft. Eu sou o Gunnar Correia e na aula de hoje nós vamos ver como trabalhar com o Local Storage utilizando o JavaScript, beleza? Então, o que é exatamente o Local Storage? O Local Storage é um recurso que o navegador nos oferece para que a gente possa armazenar dados no computador do usuário, né? Então imagina que se isso não fosse possível, a gente ia ter que pedir um login e senha do usuário para identificar ele, gravar um dado em um servidor remoto e retornar quando a gente precisa. Só que às vezes isso também nem ia funcionar muito bem porque nós precisamos guardar algumas informações no browser do usuário. Por exemplo, ali o famoso Session ID, que fica para uma outra aula, tá? Mas é muito importante a gente guardar dados no navegador. E nós temos basicamente o Local Storage, o Session Storage e os cookies, que são bem famosos. Todos eles funcionam de forma similar ali, eles guardam dados, mas cada um tem a sua especialidade, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos ver como trabalhar com o Local Storage. Então, antes de começar nossa aula, já dá aquela mendigada logo no começo, pedir para você se inscrever no canal caso já não seja um inscrito, clicar no like para você curtir esse vídeo, assim o YouTube recomenda esse conteúdo para mais pessoas e fortalece o nosso canal. E no final, deixa para mim um comentário o que você achou dessa aula e sugestões de outros materiais. Se você quiser também, eu posso gravar uma aula sobre Session Stores e Cookies. Para isso, deixa aqui nos comentários, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Galera, tô aqui com o meu projeto criado, tá? Eu tô aqui com a minha index.html vazia. Eu vou abrir aqui o meu console, a gente vai usar ele, tá? Então, eu vou vir aqui na página em branco, botão direito, inspecionar, tá? Console. Eu vou mostrar o projeto para vocês, não tem nada aqui ainda, tá? Tá bem vaziozão. Então, eu tenho aqui um arquivo index.html e um arquivo de JavaScript vazio, tá? No HTML, a gente vai colocar aqui aquela instrução básica, que é o corpo do HTML, tá bom? Eu vou colocar aqui Local Storage, Satellasoft, para saber que é um tutorial nosso, né? Aqui em cima, por convenção, PTBR, tá? E eu vou basicamente chamar esse arquivo de script, tá? Então, aqui embaixo, antes de fechar o body, a gente vai colocar script, tá? Opa, script, src de source, de recurso, tá? E eles estão no mesmo nível, estão na mesma pasta. Então, só vou colocar ele aqui, ó, script.js, tá? Para garantir que ele importou certinho, nós podemos vir aqui e colocar um alert, qualquer coisa, só para ter certeza, tá bom? Volta aqui na minha página, tá? Eu vou abrir ela aqui, ó. Você pode ver index, tá? Mesma página, tá? E atualiza a página. Beleza. Se a gente tiver nas três pontinhos aqui, que tá pequena, em network, a gente pode ver também que o script baixou, ó. Deu status de 200 para ele aqui, ó. Tá vendo? Ó? 200 aqui, ele baixou esse cara pra gente e até mostra o nosso código ali dentro, tá bom? Então vamos lá. Eu meio que programei aqui um roteirinho pra gente fazer, tá? Pra ficar legal. Então, o que é o Local Storage? Eu já falei na introdução, mas eu vou ler aqui que eu deixei para vocês, né? É um recurso do navegador que permite armazenar dados de forma persistente. É um recurso do navegador que permite a gente guardar dados e manipular ele de forma persistente no computador do usuário, tá? Não só no computador, mas no smartphone também você consegue aí gravar essas informações, independente se é um iPhone ou se é um Android, tá? Você consegue manipular isso aí também, tá bom? E onde ficam guardados esses caras, né? De novo, ele fica no nosso computador, numa pastinha, cada navegador ali guarda no devido lugar, tá? Mas aqui eu coloquei essa entrada que eu quero mostrar para vocês como que a gente vê esses caras de fato, tá? Então se a gente vier aqui no nosso console, clicar nas três pontinhos aqui, às vezes vocês vão estar com ele aqui embaixo, ó. Então nem parece aqueles três pontinhos, tá? Depende do layout de vocês. A gente vai vir aqui em Application, tá? Aplicação. Eu clico nele e mostra pra gente tudo que nós temos aqui no site, né? O Manifest, um Service Work, né? Para PWA. Aqui tem alguns storage que a gente não está utilizando. É um recurso bem legal isso daqui, cara. Eu acho que eu até vou trazer um tutorial sobre isso daqui uns dias para vocês. E aqui a gente tem, olha só, Local Storage, tá? Ele fala pra gente, ó, tem um file aqui, tá? Quer dizer que é o meu arquivo local. Ele até gravou algumas informações para mim aqui, ó. Não faço ideia do que é isso, tá? Então tem um AMP Storage e um AMP Store State. Tá? Não faço ideia do que é isso. AMP eu acho que deve ser aquelas páginas web, né? Accelerated Mobile Page. É bem comum aqui para a gente que trabalha em jornais, em mídias web, como a Satellasoft, a gente tem aqui as nossas páginas AMPs também, tá? Deve ser isso. Mas eu posso deletar esse cara aqui. Beleza? Então, basicamente, a gente já sabe o que é um Local Storage e onde ele fica, tá?
Parece bobo falar isso em 2023 aqui, quase finalzinho para 2024, mas é importante a gente checar se o local storage está disponível para a gente ou não, tá? Eu não vou entrar muito nessa questão agora de desenvolvimento aí com bons padrões de design e tudo mais, só que acontece que às vezes a gente está testando no Chrome, só que dependendo do que a gente vai desenvolver, vai rodar para um usuário com um navegador muito antigo, um celular legado, um celular velho, e às vezes não tem esse recurso. Então, se não tiver o local storage, use a interface de cookie para gravar esses dados. Aí você injeta uma interface lá, enfim, não vou entrar nessa questão de orientação a objeto, para você assinar qual que é o tipo de mutação que você vai ter, e você vê, tem local storage? Usa local storage. Não tem? Usa cookie, então que cookie vai ter. Então a gente tem que checar esses caras antes, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou copiar esse código para a gente perder tempo, tá bom? Vou vir aqui no meu script, tá? Eu vou criar uma função aqui, ó, function. Vou criar uma constante bonitinha aqui, ó. Check storage, tá? Check storage. Vai receber um arrow function, tá? Eu vou colocar esse cara aqui dentro, tá? Opa, copiei o cara errado. Deixa eu só voltar aqui. Na verdade, eu não consigo copiar daqui, eu não sei porquê. Ele não copia. Tem que copiar daqui. Então, a gente tem aqui, por exemplo... vou até colocar storage aqui embaixo. Ó. Se a gente tiver suporte por storage, esse cara aqui ele não vai retornar undefined. Vamos ver o que ele vai retornar para a gente? Então, antes da gente executar esse cara, vamos ver o que o storage retorna para a gente. Só colocar storage ali. A gente vem aqui no navegador, atualiza e vem aqui no console. Olha só, ele retornou alguma coisa para a gente, tá? Então isso já garante que ele tem um dado ali, tá? Não é undefined. Lembra que o JavaScript ele tem um dos tipos deles que é undefined, tá? Então eu vou chamar agora esse método checkStorage, tá? CheckStorage. Opa, cannot access checkStorage before initialization. Olha só o useStrict. Legal. Viu só? Se eu não tivesse com o useStrict aqui em cima, provavelmente ele ia fazer o ruiz. Acho que uma coisa assim. Não fez. Tá, interessante. Vou colocar aqui embaixo, né? Primeiro ele cria a função, depois você acessa ela. Não tem como você acessar uma coisa que não existe. Então, deu yes aqui no meu console, tá? Então a gente pode utilizar o console log aqui, tá? Ou melhor, o storage, tá? Eu coloquei dentro de um if aqui, uma função só para perfumar um pouquinho, mas você pode deixar aqui fora também, tá? Ó, esse jeitinho que eu deixei ali, tá? O typeof pega o tipo de um dado, tá? Não vou entrar muito em questão, porque senão a gente vai ficar aqui um tempão só para explicar conceitos básicos do JS, tá? E não é o intuito da aula. Então se eu vim aqui, typeof, colocar uma string Gunnar, ele vai retornar aqui uma string ou um text para mim, né? Olha só. Então, typeof retorna qual que é o tipo. Se eu vier aqui colocar um true, por exemplo, vai retornar aqui um booleano. Se eu colocar aqui 1, 2, 3, vai retornar aqui um number, tá? Então, typeof retorna qual que é o tipo desse cara para mim. Se eu vier aqui colocar storage, por exemplo, ele fala que é uma função, tá? Uma função é diferente de um defined, tá? Se eu colocar storage vai dar até erro, eu acho. Deixa eu ver aqui. Dá um else aqui. Console. .log, deixa eu ver se vai rodar aqui. No, tá? Ele caiu no no. Então esse cara aqui, provavelmente ele deu undefined pra gente. Vou colocar um nezinho minúsculo ali. Tá, olha só. O storage não tem, deu undefined, tá? Então isso que a gente está checando aqui embaixo. A gente está checando se o storage, é o nosso método que a gente vai utilizar nessa função, se ela existe, tá? Então, se ela for diferente de undefined, ele vai dar aqui console yes. Então, se você precisar checar se essa função existe ou não, é assim que você vai fazer, tá bom? Dá para fazer de outras formas também, mas essa daqui eu acho que é mais clean, beleza? Tá, legal, cara. A gente falou um monte de coisa, mas a gente não gravou nada até agora. Como que a gente grava, né? Então, vamos lá. Checar se existe suporte. Até porque, às vezes, você desenvolve utilizando, sei lá, um Gecko, por exemplo, um motor de um próprio site. Você vai desenvolver um sistema para uma empresa. Você cria uma interface o desktop para aquele cara com um programa desktop, um executável, embute um WebView lá dentro. Às vezes esse WebView não tem todo esse suporte, tá? Então é importante a gente checar isso antes, tá? E para gravar é bem fácil, ó. Local storage.setItem. Lembre-se, sempre que a gente falar de set, estamos gravando. Sempre que a gente falar de get, estamos pegando, tá? É um termo bem comum na programação aí, é até chamado de gather, etc. E aqui a gente tem key and value. O que seria key and value? Key é a chave, como que a gente acessa esse cara. Então imagina que você está numa sala de aula e tem várias pessoas que se chamam Gunnar. Acho bem difícil.
Mas a professora chega e fala, ô, Gunnar, por favor, me acompanha. Aí todo mundo vai levantar, que se chama Gunnar, não é o que a gente quer. Mas ela vai falar, ó, Gunnar do CPF XPTO. Só vai ter um. Então é a chave, é o cara que vai identificar a gente, tá? Então vou chamar de name aqui, por exemplo, tá? E qual que é o nome desse cara, tá? Então name já é bem subjetivo, que faz referência ao nome, tá? Se eu atualizar minha página agora, e a gente vier aqui em application, a gente vai ver, olha só, em local storage, que já tem uma chave chamada name, tá bom? Aqui embaixo eu vou criar uma constante, name, e vou dar um local storage.getItem. E o que que ele pede para a gente? Olha só, ele pediu a chave, né? Ele pediu uma key única. E vai ser o name que a gente quer, beleza? A gente atualiza aqui. Opa, primeiro eu preciso salvar e mostrar esse cara para a gente ver, né? Console.log, name, tá? Por que que ele deu esse riscadinho? Name is deprecated. Ué, não faço ideia. Atualizo aqui. Ele foi lá no local storage e buscou esse dado para mim, tá? Tanto é que se eu vier aqui, ó, vou comentar essa linha com barra, tá? Atualizar, já tá lá, ó. Beleza? Ele já tá essa informação lá. Eu não tô setando de novo. Ela ficou lá. Quando eu acessei a página de novo, ele buscou. Eu acho que eu até consigo vir aqui e alterar esse cara. Gunnar Correia. E na hora que eu volto aqui no console e atualizo, ó. Então eu consigo modificar ali também no application. Então não é um dado. Você não vai guardar dados seguros ali dentro, né? Nem dados sensíveis também. Mais alguns dados, tipo o nome do usuário que autenticou para exibir na telinha, se o menu abriu ou não, coisas bobas assim, tá? Cuidado com o que vocês armazenam aí dentro. Beleza, aqui a gente então grava um item no local storage, certo? No local. E nós temos também um outro método que é remove um item do local storage, tá bom? E para isso, de novo, a gente vem aqui em local storage, ponto, e tem acesso a todos os métodos aqui, tá? O que a gente quer é o remove item, também é bem subjetivo. A gente vê que ele pede aqui pra gente, que vai ser o name, tá? Eu vou mandar remover esse cara que já existe e vou mandar buscar ele de novo, tá? Vou dar aqui um... Tinha apagado, console.log name, tá? Vou colocar esse cara aqui embaixo. Ah, na verdade já tem ali, ó. Não apaguei não. Vou mandar remover esse cara e vamos ver o que vai exibir pra gente aqui, ó. Não exibiu nada, tá? Por quê? Porque esse cara foi removido. Ele não tá mais aqui no nosso local storage, tá? Então, o remove item remove um item do nosso local storage. Posso comentar essa linha. Eu preciso saber agora qual que é o tamanho do meu local storage, tá? Quantos bytes eu tenho ali armazenados. Então, para isso, eu vou setar aqui de novo esse cara, tá? E aqui embaixo eu vou pegar o seguinte, ó. Obtém o tamanho do local storage, tá? E para isso eu vou dar aqui direto, um console.log, tá? A gente vai usar aqui local storage.length, tá? Que retorna o tamanho. Atualizo e venho aqui, ele deu 1, tá? Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, o site, sei lá, qualquer coisa, gunnar.com, para a gente testar, ele retornou 2, tá? Então a gente tem aqui bastante itens ali. Deixa eu só confirmar uma informação. Só corrigindo, tá? Eu falei que o length retorna em bytes. Na verdade, não, ele retorna o total de itens armazenados, tá? Pra gente pegar o em bytes, a gente tem que fazer um outro carinho, tá? É um outro recurso, a gente tem que contar as strings ali, é um outro rolezinho, tá? Mas correção, o local storage.length, ele retorna a quantidade de itens. Eu achei estranho, porque eu peguei length e retornou 2 lá. Eu falei, mas não é 2 bytes ali, né? Enfim, tá aí a correção. Seguindo nosso roteirinho aqui, então, a gente tem agora o clear, que limpa tudo que existe ali dentro. Então, o cara fez o logout, limpa tudo, né? Não deixa o cara levar lixo para casa, digamos assim, né? Ficar com porcaria ali no computador. Então, aqui, ó, vou até comentar, retorna a quantidade de itens armazenados. E aqui a gente tem limpa todos os dados, tá? E aqui a gente vai colocar o local storage.clear, tá? Clear no inglês, limpar. Vou dar atualizar aqui, olha só. E ele mandou tudo pro limbo, tá bom? Então, olha só. Então, foi tudo pro limbo ali. Eu acho que só tem mais uma outra informação aqui, que a gente armazena no objeto literal, ou arrays, ou JSON também, tá? Então, como que a gente vai fazer para armazenar esses caras, né?
Obter o tamanho do local storage, eu deixei lá embaixo, né? Deixa eu só ver aqui. Tá aqui. Como que a gente guarda dados ali? Então eu tenho, por exemplo, um objeto const contact, por exemplo. Eu quero armazenar um objeto lá dentro. Eu não posso colocar um objeto de fato ali dentro, né? Um type object. Então, por exemplo, name, vou colocar aqui Satellasoft, tá? E vou colocar site aqui, site, vai ser o https://satellasoft.com. Então, se eu vier aqui colocar um local storage.setItem e tentar colocar esse cara lá dentro, contact, e salvar esse contato, acho que vai dar até um erro ali dentro, né? Então, vamos testar. Então, tem um objeto, tá? Que é uma constante, não muda o valor dela. Estou tentando gravar esse objeto ali dentro, tá? Olha, até gravou como object ali, não deveria. É só tentar pegar esse cara, dar um console.log. É bem complexo a gente gravar objetos ali dentro. Pode ser que dê ruim. Contact. Ó, ele retornou como objeto também. Ele acabou gravando tipo, eu acho, não foi nem as informações. Para a gente não serve o tipo objeto, a gente quer os dados, né? Então eu salvei aqui e peguei aqui. A gente viu que não deu muito bem. Então o que a gente faz? A gente vai usar aqui o JSON, tá? .stringify. A gente vai transformar esse objeto ali para uma string, tá bom? E agora sim a gente vai conseguir obter esse cara, ó. Vou atualizar aqui, olha só. Gravou um JSON. Então eu peguei meu objeto, transformei um JSON que vai virar uma string, vai virar um texto, e gravei aquele texto ali dentro. Ah, professor, beleza, como que eu pego esse dado agora? Agora é simples, tá? Eu venho aqui, sei lá, real contact, qualquer coisa assim, current contact, vai receber esse cara, tá? E eu vou mandar imprimir esse cara aqui embaixo. Vai dar o que a gente já viu, ele vai mudar nada, tá? Então, como que eu transformo esse cara de volta para um objeto? É bem simples, a gente vai usar o JSON.parse. Bem simples mesmo, olha só. Então, eu transformei uma string em um objeto. Olha só, voltou a ser um objeto e agora eu posso acessar as propriedades dele, como por exemplo, o site. Olha só, então a gente consegue acessar essas informações, beleza? Bom, o vídeo ficou mais longo do que eu queria. Eu tento gravar vídeos curtinhos, mas eu não gosto de cortar explicações, eu gosto de mostrar os detalhes, mostrar por miúdos ali, para que não fique dúvida, para que vocês consigam realmente ver o que está acontecendo ali, alguns erros, algumas informações que eu até me corrijo às vezes durante as aulas, beleza? Mas por essa aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha deixado o seu like, tenha se inscrevido e que você esteja aqui na nossa próxima videoaula. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá!